Boa noite, galera. Mais uma live aí, segundo dia da semana de marketing. E hoje a gente está com mais dois convidados aí especiais, Júnior Souza e Diogo Franco. Diogão, parceiro aí da Web Socorro, parceiraço da agência LL Cavalli, com alguns clientes que a gente faz o tráfego pago aí. Bem-vindo, obrigado aí por ter aceitado o convite, ter participado. Júnior Souza, também um prazer ter aí você com a gente. Opa, prazer é nosso. Prazer é imenso estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre tráfego pago e algumas estratégias aí e ajudar o pessoal. Compartilhar muito conhecimento hoje. Bora. Júnior, você tá nos ouvindo aí? Você de novo aqui comigo. Boa noite, senhores. Eu vim sem batom, cheguei aqui, pedi um batom emprestado, só tem homem, não tem um para me emprestar um batom. A Clara não deixou eu trazer o batom dela. Começou a chorar lá em casa, tive que deixar. O assunto de hoje promete, né? Tráfego pago é sempre um assunto polêmico, então vai ser bem legal. Aperta o botãozinho. Show. Bora. Pessoal, mais uma vez aí eu quero agradecer todos que estão online com a gente. Ontem foi um sucesso aí, a gente estava online tanto aqui quanto no da Diana e teve mais de 400 acessos, foi um negócio bem legal. E hoje a gente está fazendo o lançamento do canal da LL Cavalli, então a gente também está lá no YouTube. Então, quem quiser se direcionar lá pro canal do LL Cavalli, a gente vai estar fazendo transmissão simultânea e aí, muito conteúdo, assim como ontem. Vamos trazer aqui bastante dicas, bastante informações aí para vocês, com os especialistas em tráfego pago. E vamos que vamos. Diogão? Bora. Gosta de tráfego pago? Oxe, eu sou apaixonado. Principalmente quando a gente está atrelado com uma estratégia de venda, né? Muitas vezes a gente quer buscar a venda e de forma mais rápida, né? Você tem essa necessidade de buscar resultados rápidos, de poder chegar ao teu público mais rapidamente, e aí não tem outro jeito a não ser o tráfego pago, né? E aí existe uma infinidade de canais hoje dentro do tráfego pago que você pode explorar. Eu acho que essa é a grande vantagem desse canal, né? É você conseguir, de forma relativamente rápida, ter resultados ali com ele. Legal. O tráfego pago é você poder direcionar o seu público, mas claro que você depende de investimento. Mas direcionou seu público correto, o Facebook, Instagram, eles vão te entregar, né? Lembrando que hoje o foco vai ser mais em Facebook Ads. Google a gente vai falar essa semana, mas vai ser mais na quinta-feira. Entretanto, o Diogo ele tem também um conhecimento em Google Ads. Se alguém aqui tiver alguma dúvida, alguma pergunta também pode passar. Júnior, com você, quer se apresentar aí pra gente? Então, como eu falei, eu sou especialista. Você tem mesmo? 19. E você vive de quê hoje? Vivo de tráfego pago, totalmente de tráfego. Então, só para a gente ver o poder do digital, né? Que muitas vezes as pessoas olham de fora, alguns acham que a gente está trabalhando de forma ilícita, fazendo alguma coisa errada, mas não, a gente só está trabalhando onde, principalmente o tráfego pago, onde as pessoas elas não veem, né? Sim. Porque a gente vê ali uma campanha, um patrocinado, mas o que acontece por trás, muitas vezes as pessoas não estão enxergando aquilo. Sim. E aí eu queria fazer uma pergunta para os dois, até uma pergunta para a gente poder aí estar passando
um conhecimento, né? Que ouve muitos falar gestor de tráfego, tráfego pago. Até eu coloquei lá no story, né? As outras palavras é turbinar publicação, anúncio patrocinado, anúncio pago. Claro que não existe o certo e errado, depende muito, né? Às vezes, entre os profissionais eles se entendem, mas é óbvio que para a gente, quando se fala de tráfego pago, remete a algo mais profissional. O turbinar publicação e o impulsionar é o famoso apertar o botão, né? É óbvio que para algumas estratégias a gente não pode descartar o impulsionar, né? Ele tem sim um resultado, mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais a fundo. Então eu queria começar com o Diogo. Diogo, fala para o pessoal aí qual que é a diferença do famoso tráfego orgânico e tráfego pago. Beleza. Bom, o tráfego orgânico, né, como a gente vem falando, o pessoal compara muito. O orgânico ele tem na origem tudo que é natural, vamos assim dizer, né? Então ele tem um processo que cresce, se desenvolve e aí lá no futuro maduro ele vai gerar resultados para vocês, né? E basicamente isso entra dentro de uma estratégia de blog ou uma estratégia de conteúdo para as redes sociais que você vai alimentando e você vai assim conquistando um crescimento que a gente chama de crescimento orgânico, ou seja, não é pago, não é impulsionado, né? Ele não é acelerado. Já o tráfego pago, ele é um canal de mídia onde você vai estar investindo um recurso financeiro em busca de alcançar mais pessoas. E existem diversos objetivos dentro dessa estratégia, né? Então, você direciona a ação de tráfego pago para diferentes tipos de estratégia. Engajamento, alcance, conversão e por aí vai. Então, os dois são importantes. Não existe, né, se a gente falar assim, mas um é mais importante que o outro. Não, os dois são importantes e funcionam em estratégias diferentes, né? Dependendo do momento do negócio, do momento da empresa, você vai aplicar um ou outro. Perfeito. Júnior, a gente teve um probleminha de áudio aí. Você pode apresentar você para a gente aí, por favor? Então, como eu falei anteriormente, eu tenho 19 anos, até que a Diana perguntou aí. Vivo totalmente do tráfego pago. Eu sou especializado justamente no Facebook Ads. Eu faço tanto Google, tanto Face, mas eu tenho mais especialidade no Facebook Ads. Legal. Há quanto tempo você trabalha nisso? 1 ano e 2 meses. Isso aí. Quantos anos? 19. Tenho quase. Os caras estão rindo por quê, velho? Imagina, a gente nem tá rindo de você. E aí, pessoal, vocês que estão no Instagram, segue lá pro YouTube, vamos usar do nosso canal, a gente está em transmissão simultânea, né? Então, vamos lá todo mundo pro YouTube lá, que a transmissão do YouTube ela é diferenciada aí do Instagram, por isso que a gente está sempre inovando, a cada live aí a gente vai trazer uma novidade. E vamos dar uma continuidade aqui. Então, Júnior, o Diogo falou um pouco sobre a diferença de tráfego orgânico e tráfego pago. Queria ouvir de você. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Então, eu concordo com tudo ali que ele falou e justamente uma coisa que eu prezo muito no tráfego pago é que se você tem um tráfego orgânico ruim, isso pode influenciar um pouco no seu tráfego pago, sabe? Porque você pode fazer ali um público semelhante ou alguma coisa desse tipo, isso aí pode influenciar. Então, eu penso assim, se você tem um tráfego orgânico ruim, é um pouco complicado para você melhorar ele através do tráfego pago. Você precisa primeiro melhorar o seu perfil, melhorar o seu conteúdo, para depois você pegar e impulsionar. É assim como eu vejo hoje, tanto o tráfego pago como o tráfego orgânico, né? Cai também naquilo que a gente falou ontem, né? Hoje o assunto casa muito de você ter ali uma rede social organizada e aí você vai começar a investir num tráfego pago e levar os clientes para lá. Então, é como ele falou, né? Se você tem um conteúdo atrativo, você vai fazer o conjunto todo e vai acabar gerando vendas. Sim, sim. O tráfego pago é aquilo que eu já disse no começo, né? É você poder direcionar para um determinado fluxo de pessoas, com um determinado posicionamento detalhado e, obviamente, com investimento, né? E aí, enquanto você está lá fazendo outras tarefas, o Google, o Facebook, ele está trabalhando para você. Mas é muito importante, até o que o Júnior falou, que
Se você já tem um tráfego orgânico que ele não tá legal, isso aí com certeza sim vai afetar, vai ter um reflexo, vai resultar no engajamento, né, nos resultados do seu tráfego pago. Por isso, antes de tudo, é importante você olhar para o seu tráfego orgânico, fazer um trabalho aí de social media muito bom, trazer conteúdos de primeira, porque senão você vai rasgar dinheiro. Né? Então não é simplesmente, por isso que é o perigo do apertar o botão que a gente vê bastante pessoas fazendo. Você vai apertar o botão, você vai investir dinheiro, vai. Ele vai entregar, vai, mas será que ele está entregando para o seu público? E será que quem está recebendo é o conteúdo que eles estão querendo receber? Então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Outro ponto que eu queria tá abordando aí com vocês, né? Quais são os canais hoje que vocês conhecem que pode ser feito o tráfego? Diogão. Tá. Eu trabalho muito com o mercado turístico, né? Turístico, de viagens, agências. Então, para nós, os canais que trabalham aspectos visuais, né? Redes sociais, YouTube Ads, são grandes canais de aquisição para a gente. É onde a gente consegue encantar o cliente, fazer com que o cliente se apaixone pela experiência que é oferecida pelo cliente, e com isso a gente consegue, né, ter um bom resultado. Ponto importante, como você falou, é que a estratégia ela faz parte de um conjunto. Né? A Diana colocou muito bem. Não adianta nada você ter uma rede social mal organizada, mal estruturada, os links não estão se conectando, ter um site com uma apresentação ruim e tentar fazer tráfego pago, porque esse ciclo não vai fechar. Né, o cliente que ele é impactado por uma campanha, ele acaba, antes de tomar uma decisão, ele acaba consumindo outras fontes de informação. Então, ele vai acabar buscando se a referência daquele produto realmente é daquela forma. Então, todo o conjunto vai enaltecer o resultado. Né? Mas hoje, para nós, eu gosto muito, das estratégias de Facebook Ads, que trazem uma ampla variedade de formatos com imagem, com stories, com reels, que engajam muito bem, mostram muito bem o produto, né? E as pessoas consomem esse conteúdo de forma muito mais fácil. Né, do que simplesmente um modelo de texto. Né? Lógico que são modelos diferentes em momentos diferentes, mas é um dos resultados que a gente mais gosta, porque além do resultado de conversão, aquele resultado de você realmente espera, ele ainda traz um branding awareness muito forte. Né? Então você acaba levando a tua marca e o que ela tem de melhor a oferecer através desses canais. Então hoje eu gosto muito do Google Ads em específico para busca, né? E as mídias sociais, Instagram Ads, Facebook Ads, que trabalham aí um resultado e uma entrega muito boa. Legal. Júnior, mesma pergunta aí para você. Como que tá? Quais são os canais hoje que você identifica as possibilidades e que são importantes na hora de você estar fazendo um tráfego pago? Então, um dos canais que eu mais utilizo hoje, na realidade, é o tanto Facebook Ads, tanto o Google Ads. O Facebook Ads eu uso ele mais quando eu quero fazer uma campanha em que gera interesse para o nosso público, por exemplo. Então, quando a gente vai fazer uma campanha ali de alcance, para fazer um lembrete de uma live, uma estratégia ali de conversão, algo que gera interesse. Agora, quando eu vejo que o negócio do cliente é algo mais específico, onde ele não precisa ter aquele interesse, ele precisa de uma necessidade. Então, ele já vai lá, normalmente no Google, e pesquisa. Então, eu uso mais o Google quando o negócio do nosso cliente ali se encaixa naquele estado, por exemplo. Então, sei lá, um encanador. Normalmente, a pessoa só procura encanador quando ela está precisando de um serviço dele. Então, ela já vai lá no Google, por exemplo, e já pesquisa. Então, as duas plataformas dão um resultado muito grande, escalável até, porém, isso depende de negócio para negócio. Então, a pessoa tem que estudar o negócio dela, tem que alinhar todo o conteúdo, alinhar tudo ali direitinho e ver qual mais vale a pena para ela. Porque uma pode não servir diretamente para uma venda direta, mas pode servir para um remarketing, como o Google, é mais uma venda direta, e a gente pode usar aquelas pessoas que entraram naquele determinado ambiente e fazer um remarketing para ela no Facebook. Então, tudo depende da estratégia e do negócio ali do cliente. E só fazendo um adendo, acho que é importante, porque a gente que está conversando, a gente sabe que o Facebook Ads, quando a gente fala nele, e se você cria uma campanha lá, ele também vai para o Instagram. Né? Perfeito. Mas, às vezes, a maioria das pessoas elas não sabem, porque elas já me perguntaram, mas eu vou fazer anúncio só no Facebook? Na verdade, não. O Facebook e o Instagram são uma única empresa. Então, quando você faz lá,
você escolhe se você quer rodar o seu anúncio só no Face, só no Insta, ou ainda ter a opção de deixar para ele otimizar, né? E aí ele vai verificar onde ele vai gastar o orçamento. Se vocês quiserem comentar sobre, vocês são os melhores no assunto. Hoje o Meta, né, que é o Facebook, e é muito engraçado. Às vezes eu vou falar sobre anúncio patrocinado com os meus clientes, ou até mesmo novos clientes. Não, eu vou fazer vamos fazer o Facebook Ads. Não, mas eu não quero no Facebook. No Facebook eu não tenho mais nem página. Aí a gente tem que explicar, não, que através da ferramenta do Facebook Business, né, hoje é o Business Suite, a gente consegue lá estar direcionando, né, qual página que a gente vai divulgar, qual página que a gente vai direcionar, se é por feed, se é por story, se é por reel, se é para o ambiente de pesquisa. Então, um ponto bem lembrado aí pela Diana, que é em relação a quando fazer o impulsionamento do Instagram, a gente faz através dessa ferramenta do Facebook. Então, quando alguém chegar aí e falar que vai fazer no Facebook, mesmo que você não tenha tanto engajamento, hoje, a minha opinião, não sei se vocês concordam, não temos ainda a capacidade de excluir determinados canais quando se fala de Facebook e Instagram para campanha. Exatamente. De forma alguma, a gente pode considerar a exclusão de um canal ainda hoje, né? Eu vou dar um exemplo. Na parte de conversão, por exemplo, o Facebook ainda funciona muito bem. Melhor até mesmo do que o Instagram. Diogão, fala para o pessoal o que é conversão. Conversão é quando você está buscando ou uma geração de cadastro, ou um lead, ou uma venda, né? Então é quando você quer utilizar uma campanha para chegar a um fim específico de conversão que a gente fala, que pode ser uma geração de lead, uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem no Messenger, ou um acesso no site, um cadastro no formulário de contato, por exemplo. Né? Então, quando a gente vincula a conversão, existem diferentes funcionalidades aí dentro da plataforma. Né? Então, por exemplo, o Instagram ele vai entregar muito mais em alcance, em visibilidade pela plataforma, com uma forma que ele está estruturado. E o Facebook também ele tem uma característica de entregar bem, mas no setor de turismo ele acaba entregando mais em conversão. Isso é um ponto interessante. Então, bem como você falou, os dois canais ele acabam se complementando muito bem, né? Embora eles tenham ali peculiaridades de cada um. Mas como você bem colocou, eu não desabilito, não costumo desabilitar, deixo os dois rodando, um vai impactar no alcance, no engajamento do outro, e o resultado acaba acontecendo da melhor forma possível. Júnior, tem uma pergunta aí para você fazer. Para você fazer não, para você responder. Quando chega um cliente para você e pede para você fazer o anúncio pago e ele te pergunta, eu preciso ter todas as redes sociais para estar fazendo o anúncio patrocinado? Como que é a sua visão em relação a isso? Então, para a pessoa fazer ali o tráfego, ela tem que ter ali uma página, né? Pelo menos, eu sempre indico uma página um pouco estruturada, uma capa ali, o endereço. Não precisa estar postando naquela página ali do Facebook em si, mas pelo menos botar uma foto, uma capa, porque quando a gente faz um anúncio e cai lá na pessoa lá do Facebook, por exemplo, quando ela não viu a foto do perfil ali do patrocinado, ela pode não passar uma credibilidade. Então, normalmente eu sempre peço para estruturar tanto a página. E também a pessoa precisa ter um Instagram, logicamente, né? Para estar podendo fazer os anúncios. Então, as duas redes sociais, assim, que é necessário para estar podendo fazer o tráfego pago. E até vi uma pergunta aqui no YouTube, que veio da FIFA de quarta. O branding da marca precisa estar bem alinhado para você gastar menos com o tráfego pago? E aí a minha opinião é que, não só o brand, mas tudo, né? Porque o tráfego, quando a gente enxerga ele de formas separadas, a gente tem o criativo, a gente tem a copy, que nada mais é do que o texto que vai ali, né? E o que a gente falou da sua rede social estar alinhada. Eu acho que tudo isso envolve em você ter um custo mais baixo, né? Sim. O que vai fazer o custo ficar mais baixo é você ver o resultado que você está buscando. Por exemplo, se você está buscando vender, vamos supor que você tem um e-commerce, certo? E você está buscando um tráfego pago para fazer vendas no seu e-commerce. O que vai definir se aquele custo é acessível, é legal ou não, é o teu custo por venda. É o quanto você precisou gastar para gerar aquela venda. E quando você tem isso muito bem estruturado,
você passa a credibilidade através de outros canais, além do tráfego, porque o tráfego ele só capta. Né? Ele vai fazer a captação e te jogar em uma determinada plataforma, onde você quiser. Ou no WhatsApp, ou no Instagram, ou no próprio Facebook, ou no seu e-commerce. Se toda a estrutura estiver bem organizada e você passar a credibilidade, mais pessoas vão confiar e vão comprar o teu produto. E aí sim você acabou reduzindo o seu custo de tráfego, porque você trouxe uma credibilidade que fez a pessoa se sentir confiante o suficiente para colocar o dado de cartão de crédito dela ali. Agora, se você tem um site relativamente ruim, uma página mal estruturada, você não tem um conteúdo legal ali, as pessoas ficam um pé atrás, provavelmente você vai ter, às vezes, métricas de campanha bem legais, mas a conversão não vai acontecer. Né? Então, o que manda no final é a métrica que você está tentando alcançar. Perfeito. E eu queria fazer uma pergunta para o Júnior também, que é até um assunto que ele já falou comigo uma vez, que a gente está falando de custo, né, de você levar, que o Diogo comentou aqui, que o tráfego ele é para levar o cliente até aquela pessoa que está vendendo um produto ou um serviço. Mas algo que o Júnior faz também que é bem legal é estar sempre em contato ali com o cliente, porque o atendimento faz toda a diferença, né? Não adianta a gente levar o cliente lá e quando cai no atendimento também não saber ter a técnica de venda. Então, Júnior, se você quiser comentar um pouquinho isso com a gente, eu sei que você já passou por alguns momentos assim, você está sempre em contato com o seu cliente também para auxiliar ele nisso. Então, Diana, isso aí é muito, muito importante mesmo. É aquilo, né? É um jogo de alinhamento, tanto a página, tanto o nosso perfil, conteúdo e principalmente aí o atendimento. Já teve casos aqui que eu tive com algumas clientes que eu levava lá as pessoas, aquelas pessoas realmente eram pessoas qualificadas, só que quando chegava lá, a pessoa simplesmente mandava uma mensagem e em seguida já mandava o catálogo, atendente. Então, as pessoas acabavam ali vendo o catálogo e não falava mais nada. Então, isso aí acaba meio que espantando o cliente, assim, diretamente, porque é como se a pessoa estivesse entrando ali na loja, só visse ali o catálogo que tem lá na loja e saía fora. Então, acho que precisa trabalhar mais a comunicação, você precisa entender o que o seu cliente está precisando, não é simplesmente chegar lá, mandar um catálogo, mandar o valor do produto, você precisa trabalhar e entender o que é que ele precisa para você suprir a necessidade dele. Então, o atendimento é outra peça importante aí para ter um tráfego pago qualificado e que dê um bom lucro, né? O pessoal tá com algumas perguntas aqui do YouTube que eu vou começar a estar respondendo. Rafael Pereira, qual o valor mínimo de impulsionamento? Diogo, essa vai para você. É o que a gente sempre fala todos os dias, né? Tem alguns critérios, né, para analisar isso. Primeiramente, ligado ao mercado, né? Você tem que entender muito bem o quanto que você está disposto a investir. Isso já é um primeiro quesito, né? Eu sempre converso com o meu cliente assim, qual que é o ticket médio e o quanto que a gente pode estar investindo desse ticket médio para conseguir a venda. E o segundo ponto é a questão do quanto que a plataforma precisa para ela poder otimizar. Né? Então, assim, colocar R$5, R$2, R$3 não vai dar. Por quê? Porque para você conseguir investir, por exemplo, no Facebook Ads, você precisa pelo menos de $1. Então, se a gente colocar o valor do real hoje, quer dizer que você precisa pelo menos de R$5 a R$6 para você conseguir rodar uma campanha hoje. E aí, a partir disso, a gente vai escalar conforme o objetivo do cliente. Né? Então, por exemplo, se você quer uma campanha de conversão, como eu falei aqui, e você sabe que para gerar um lead ou uma venda qualificada você custa X reais, você vai ter que diluir essa verba numa proporção que a campanha consiga operar em cima dela. Né? Então, lógico que isso você vai, aos poucos, maturando até chegar nesse custo, mas hoje eu costumo falar para os meus clientes, olha, para empresas que já estão estruturadas, que já tem um processo, né, que tem um time de venda formado e você tem que nutrir esse funil, tem que nutrir essa base para as vendas acontecerem, hoje eu costumo recomendar pelo menos uma verba ali de R$1.000 a R$2.000, é um bom canal para você, um bom investimento para você conseguir escalar. Para pequenas empresas já dá para fazer com menos. Então você consegue a partir de 100, 200, 300 reais, você consegue estar fazendo pequenos testes e ir trabalhando isso. Então vai depender muito do seu objetivo, né? Porque assim, toda a estratégia de tráfego, ela começa com base no seu objetivo. O que você quer? Você quer vender
Então, a gente vai ter que escalar uma verba para venda. Se você quer engajar, você vai escalar uma verba para engajamento. Você quer alcance, você quer fazer as pessoas conhecendo o teu produto, mas não tem ainda o objetivo de vender, você quer construir o funil, então vai ser uma outra base de cálculo para orçamento. Mas seria basicamente esse valor. Você tem que respeitar o mínimo da plataforma, o mínimo para conseguir otimizar ela, né? E a partir disso, o quanto você precisa para gerar o resultado que você almeja. Aí também é muito importante a questão do raio, né? O tamanho do público que você quer atingir. Isso. Quanto maior o público, maior o alcance que você quer atingir, mais investimento, né, proporcional a isso é importante você estar colocando, né? Então, quanto menor o investimento, é melhor você impulsionar num raio menor do que propriamente você expandir ele. Júnior, queria ouvir de você em relação a esse assunto. Concordo muito aí com o que o Diogo falou. É justamente isso. Muita gente já veio perguntando, dá para investir R$7 por dia? Até dá, só que tem aquela quantia que é para suprir a necessidade ali da plataforma. Você tem que ter uma estratégia bem definida, de acordo com o seu objetivo. Se é uma campanha de alcance, já é outro valor, como ele mesmo falou ali. Você pode colocar um valor menor para você pegar, trabalhar ali o público, fazer uma criação de funil. Então, é basicamente isso. É tudo de acordo com o seu objetivo. Você precisa ter tudo bem desenhado e suas metas. De acordo com as metas e com a projeção ali, a gente consegue saber qual verba é o ideal para a gente fazer aquela determinada estratégia. Legal. Hoje, para você começar a fazer um trabalho de anúncio patrocinado, Júnior, qual que é o valor mínimo aí para a galera ter uma base? Eu indico hoje aqui para todos os meus clientes na faixa dos R$20, no mínimo, por dia. Por dia. Para a gente conseguir fazer uma coisa maneira aí. Isso para alcance, objetivo de impressão, ou também já considerando o tráfego para o site, que a gente sabe que ele exige mais, né? O valor mínimo aí para você fazer para um tráfego do site, ele é bem maior do que quando a gente trabalha com alcance e com impressão. Isso, normalmente, quando é a verba mínima, é mais as pequenas empresas, né? Então, eu sempre indico esse valor, porque a gente consegue fazer um brand, uma campanha de brand, consegue fazer uma campanha ali de alcance, uma criação de funil, e, lógico, com um pouco mais lento por conta da limitação. Então, assim, para mim aqui, o ideal, sendo um mínimo assim, é R$20 por dia. Entendeu? Pergunta aí. Eu tô olhando as perguntas do YouTube, sou curiosa, fico olhando aqui, porque às vezes a gente está falando e a gente vai aprofundando no assunto e as pessoas estão mandando aqui as dúvidas. Então, tem uma pergunta sobre outras plataformas, né? Se vale a pena realizar o tráfego pago. E eu acho que até é válido a gente comentar, porque não existe só o Facebook Ads, não existe só o Google Ads. Tem agora também anúncios para TikTok e outras plataformas. LinkedIn. Então, LinkedIn. Twitter. Eu estava aqui tentando lembrar o nome, LinkedIn não vinha, daí eu fui falando, ainda bem que... E assim, só que do LinkedIn o valor já é mais alto, né? Sim, É mais alto do que o Facebook. Mas aí, então, a pergunta para os nossos gestores de tráfego vale a pena realizar o tráfego pago em outras plataformas? Eu acredito que sim. Quando você consegue ter um volume de verba que justifique testar novos canais, é mais que inteligente fazer isso, na verdade. Porque você vai pegar o potencial que essas redes estão trazendo de crescimento, né? Por exemplo, como o caso do TikTok, que vem crescendo absurdamente, e você está tendo um público ávido ali por conteúdo, muita gente produzindo conteúdo de qualidade ali. Então, você aproveita essa audiência. O que vai determinar se você vai escolher ou não uma nova plataforma, primeiro, é a sua capacidade de investimento, né? Porque quanto mais plataformas, mais você está diluindo o seu budget. Então, se você tem pouco, é melhor centralizar e procurar desenvolver o teu negócio dentro desse canal primeiro. E agora, se você tem, né, uma quantidade de investimento considerável e você não está conseguindo escalar isso nas mídias que você já vem trabalhando, explorar esses novos canais pode ser interessante. Também é importante analisar o perfil de pessoas que está nesse canal. Onde está seu público. Exatamente. Né? Por exemplo, se você é um B2B, né, provavelmente você vai encontrar esse
possível cliente dentro de redes que trabalham mais forte o B2B. Então, o LinkedIn é um excelente canal. Ele custa muito mais caro, ele tem um valor muito mais alto, mas ele está trabalhando com uma audiência extremamente qualificada. Você vai para o TikTok, por exemplo, você vai pegar uma audiência muito mais jovem, né? Então, você está pegando aí a galera que está começando agora, né? Uma molecada, você vai pegar um pessoal mais novo que está usando muito forte a rede hoje. E o tradicional, o Facebook, por exemplo, ele é muito forte para pessoas mais sêniores. Você vê muita gente, né, da velha guarda usando muito o Facebook e ainda com dificuldade um pouco de migrar para o Instagram. Então, isso é uma característica. Você escolher determinado perfil da rede com base no público que você quer alcançar, né? Então, tendo verba e tendo a clareza do público que você alcançar, eu acho que é super viável, inclusive para baixar o custo de mídia. Você vai conseguir otimizar e vai conseguir também, né, como eu falei, potencializar o brand awareness da marca. Curiosidade. Se uma pessoa chega até você querendo fazer um tráfego pago e ela não tem muita verba para investir, o indicado então seria um Facebook Ads. Provavelmente. Provavelmente o Facebook vai ser o melhor canal para ela. Eu concordo também. E você, Júnior? Qual foi a pergunta que não deu para ouvir direito? Eu comentei que às vezes se o cliente ele chega e ele tem uma verba muito baixa para iniciar ali, mas ele quer fazer um tráfego pago. Então a pergunta foi, qual das plataformas seria mais indicada porque você pode investir menos? Assim, eu concordo em certa parte, como eu falei, depende ali do negócio do cliente. Eu acredito que se for um negócio de interesse, que você tem que gerar um interesse na pessoa ali para ela poder realizar a compra, o mais viável realmente é o Facebook Ads por conta até do custo. Mas tem uma coisa também que eu não costumo descartar, que é o Google. Se for um negócio de necessidade, eu começaria pelo Google, independente da verba. O que você chama de negócio de necessidade aí para a gente deixar? É como eu expliquei, vamos supor, um e-commerce. Vamos começar com interesse, no caso o e-commerce. O e-commerce ali, normalmente, ele vai pegar, a gente vai fazer uma campanha mostrando diversificação de roupas para os usuários. Então, ali a gente está tentando gerar para ele um interesse para ele pegar e adquirir aquele produto. Já no Google, é quando a gente diz assim, por exemplo, eu dei o exemplo de encanador. Encanador, normalmente a gente só procura encanador quando a gente precisa. Sim. Então, a gente vai ali, ou faz uma ligação para ele, ou bota ali no Google. Então, necessidade, eu digo, quando é basicamente isso aí. A gente vai procurar o produto, entendeu? E não gerar interesse ali na pessoa. Perfeito, perfeito. E entra naquela mesma, aquele mesmo ponto que a gente falou, né? Que a Di perguntou, né? Se você tem pouco investimento, qual plataforma você, ou se vale a pena a gente, de repente, estar ramificando a publicidade paga em variados, né? Se você tem um pouco investimento, convém você ir fazendo testes, né? Testa numa plataforma que você tem conhecimento que está o seu público ali, e vai mensurando, vai analisando as métricas, e conforme você vai tendo esses resultados, ou você vai aumentando a verba, ou vai também migrando para outras situações, né? E vamos ver as outras perguntas aqui. Qual formato você costuma utilizar na rede hoteleira em maior escala, com resultados melhores? Entre feed, stories, né, não os Reels, né, mas a questão de visualização de vídeo hoje que a gente faz lá no Facebook. Como que é isso na rede hoteleira, Diogão? Certo. Bom, na rede hoteleira a gente costuma trabalhar praticamente com todos os tipos e formatos de anúncio, tá? A gente tem desde carrossel, Canva, que é uma experiência, né, instantânea, como se fosse uma mini landing page dentro do próprio Facebook, que você pode criar e qualificar melhor o seu lead antes de enviar ele para uma página. Você tem o post feed normal, que a gente vê que é só aquela imagenzinha, você tem o vídeo, você tem o Stories, você tem o Reels. Todos eles são potenciais e a gente utiliza. O que vai depender é qual etapa do funil do marketing ali eu estou utilizando ele. Então, por exemplo, quando eu quero alcançar um público novo, eu vou usar muito vídeo, eu vou usar muito Reels, Stories, vídeo do próprio feed, né? E vou explorar isso. Quando eu estou querendo qualificar mais, aí eu vou trabalhar um engajamento, vou fazer ali com o objetivo de fazer o público comentar, ver se eu consigo aquecer. E se eu quero trazer esse cara, né, para fazer uma cotação, para ele comprar o produto, aí eu vou fazer um objetivo de tráfego que eu posso usar também mesmos recursos, né? Hoje o que eu uso muito é o Canva. Para mim é o que funciona melhor, porque além de gerar uma boa captação, ele também qualifica muito bem, né? Então, no mercado de hotelaria, por exemplo,
a gente chega a gerar 12 mil, 13 mil leads por mês. Então, se a gente não trouxer esse lead qualificado, tipo, vai gerar um trabalho tão exaustivo no processo de venda que a gente não vai dar conta de processar. Então, o ideal é você trazer um lead, mas aquele lead já vem meio pronto ali, sabe? Ele já sabe mais ou menos quanto ele vai pagar, o que ele está comprando. Então, a experiência do Canva, ele traz isso muito bem. E o Canva permite eu integrar vídeo e foto, e um carrossel. Então, ele acaba sendo ali um dos formatos que eu mais gosto de trabalhar. E o que eu acho que é válido colocar aí nessa parte também, que o Diogo, você é especialista na área hoteleira e Isso. turismo. E o Júnior, ele faz tráfego pago, mas ele atende diversos nichos. Exato. Sim. Então, eu acho que cabe a gente colocar que o tráfego também depende do nicho, depende do produto que você está vendendo para você ter um resultado. Eu tenho cliente também na área hoteleira, e é muito diferente, até o engajamento na rede social é diferente, né? De um outro produto, por exemplo, um açougue, é totalmente diferente o tipo de venda. Então, se o Júnior quiser comentar com a gente também, que ele tem clientes de nichos diferentes, eu acho legal. Sim, com certeza. Então, já no meu caso, eu estou me especializando ainda mais no nicho para estética. Esse nicho eu estou conseguindo dar um resultado muito bom para as minhas clientes. Então, o que eu mais estou usando, que está funcionando, é o carrossel. Eu faço ali um carrossel com a foto ali da doutora, mostrando os resultados dos procedimentos. Então, é o que mais está me dando resultado estourado, é o carrossel. E foi como o Diogo falou, cada formato ali tem sua determinada importância, todos são importantes, mas cada um tem para uma etapa ali de funil específica. Então, quando é assim mais para topo de funil, para a gente qualificar ali o usuário, a gente quer ver se a pessoa é qualificada, eu uso ali mais um formato de vídeo, Reels, porque aí eu consigo pegar a porcentagem de um público que assistiu todo o vídeo e ali nele eu consigo explorar e trabalhar mais ele, gerando curiosidade, interesse. Então, todos são importantes, só que o que mais para mim gera conversão é o carrossel atualmente. Legal. Uma outra pergunta aqui, funil de vendas, né? E eu vi que tem uma outra pergunta seguida que também está falando mais sobre o funil. Júnior, o que é o funil de vendas para o tráfego pago? Então, o funil de vendas é basicamente as etapas. Eu trato o funil de vendas assim. Tem o topo de funil, que é aquelas pessoas ainda que tá bem rasa, não conhece seu produto. Então, ali você tem o seu funil até o fundo do funil, que é a hora da venda. É quando a gente consegue fazer a venda lá para o usuário. Então, o que é o topo de funil para mim? São pessoas que ainda não conhecem o nosso negócio. Então, aquelas pessoas a gente vai buscar trabalhar elas, para elas ir ali pro meio do funil, que naquele meio de funil a gente trabalha ali com engajamento, perguntas, ou até mesmo ali no meio de uma conversa, ali a gente já está esfriando o público. E mais o fundo de funil é quando a gente realmente consegue realizar a compra. O que é que a gente costuma fazer aqui com o meio de funil? É usar muito remarketing em cima dela. Ela pega, vê o conteúdo lá de topo de funil, vai lá para o meio do funil e a gente começa a atacar conteúdo de remarketing, falando sobre aquele determinado assunto que ela viu lá no topo. Então, a gente cada etapa do funil a gente cria uma estratégia. A estratégia é uma seguindo a outra. Júnior, explica o que é remarketing para a galera. Muito bem. Pessoal, remarketing é o seguinte, é basicamente quando a gente está navegando ali num site, ou até mesmo a gente viu um vídeo de um determinado usuário, ele pega, faz ali um tráfego pago e ele quer reimpactar aquela pessoa. Vamos supor, você está ali no site, você, gostei aqui desse casaco, mas eu não quero comprar agora. O que é que o remarketing vai fazer? Ele vai te caçar onde você estiver. Se você estiver no Google, no Facebook, e se a pessoa estiver fazendo lógico para essas redes sociais, estiver ali com uma lista, ele consegue te alcançar, dando um cupom de desconto, oferta especial, exclusividade. Então, o remarketing basicamente é isso, é te caçar onde você estiver, para poder conseguir efetuar a compra. Então, curiosidade, se eu entro num site para ver uma bota, né, que agora está perto do rodeio, eu entro ver uma bota, eu gostei e não comprei. A culpa daquela bota aparecer em todo lugar é de vocês. Isso. Então, tá bom.
Agora eu sei quem eu procuro. Isso. Até a outra pergunta aqui que o pessoal também falando sobre o topo, depois eu volto aí para o Matheus Lima. Iniciando o princípio de topo de funil até uma venda, tá? Essa eu vou fazer para o Diogo. Qual seria a porcentagem de usuários para você? Qual seria a porcentagem de usuários para você sair de uma campanha de alcance até chegar na estratégia para finalizar compra? Vixe, essa pergunta é brava. Ela vai variar muito de nicho, né? Eu acho que isso não vai existir uma métrica essencial que vai falar, não, é isso. Vai depender muito do nicho, tá? Mas no setor hoteleiro, vamos supor, a gente tem um CTR médio entre 10% a 15%. Não de alcance, mas a partir do momento que você tem o clique. Porque o alcance, as plataformas entregam muito. Então, geralmente, o CTR ali de alcance ele vai ser mais baixo. Né? No caso do Google AdWords, ainda é um pouco diferente. Mas ali no Facebook vai ser entre 2%, 3%, 4% estourando ali algumas campanhas muito específicas. Depois o Júnior pode até falar melhor, que ele deve ter experiência de outros nichos. Mas no meu segmento, você vai ter entre 2,5% e 3% entre alcance e pessoas que clicam. E aí, a partir do momento que você conduz ele para dentro, você consegue flutuabilizar entre 10% e 15% de retenção. Então, a gente tem que entender que o funil ele começa da forma bem ampla. Né? Em cima, você vai captar muito e você vai filtrando isso no decorrer. Então, vamos supor, numa campanha padrão, aí você vai conseguir alcançar 1.000 pessoas, que você vai gerar 100 cliques. De 100 cliques, você vai conseguir gerar 10 leads aí para trabalhar. E se você tiver um bom processo de venda, umas 2 vendas. Né? Então, basicamente, seria esse o processo médio. Tá? Tem nichos que vão ter mais, tem nichos que vão ter uma conversão bem mais baixa, principalmente ticket alto. Né? O funil é bem mais diferente, você tem que trabalhar também a estratégia do remarketing muito forte, porque você tem que manter esse lead no meio engajado, quente, aquecido ali, para ele uma hora tomar uma decisão em comprar com você. Então, tudo isso vai afetar na conversão. Por isso que a gente coloca assim, se você não tiver a estrutura correta, provavelmente você vai ter uma conversão muito ruim. Porque isso, não, tirando o e-commerce, mas mesmo no e-commerce isso acontece também, a venda não é imediata. Exige um processo. Né? Então, na hotelaria, por exemplo, o cliente vai ver o teu produto, pode até gostar, a não ser que ele esteja comprando para aquele momento, provavelmente ele vai consultar mais alguém. Então, ele vai falar com a esposa, vai falar com os amigos, com o grupo, vai tomar essa decisão e depois provavelmente vai comprar. Né? No e-commerce também acontece isso. Você está pesquisando, você vai levantar algumas referências, se você encontra o produto, pode ser que você compre na hora. Mas muitas vezes você vai ficar namorando o produto ali por um tempo, até que você encontre uma promoção legal e compre. Então, tudo isso vai impactar. Né? Esse é um outro ponto. A gente analisa o custo de marketing também não só naquele momento. A gente tem que ver como que ele vai acontecer na diluição desse tempo como um todo. Né? Às vezes eu faço a campanha hoje, gerei o lead hoje, mas ele só vai fechar de fato essa venda comigo daqui 30 dias. Daqui 15 dias. Então, a gente também tem que levar em consideração isso para considerar uma conversão. E é o tal negócio, né? Você tem conversão digital e você tem a conversão real, né? Então, é até um assunto de amanhã que é muito importante. Não basta você fazer um investimento correto, ter um tráfego perfeito, onde você vai ter uma captação de leads, sendo que você não vai tratar esses leads, né? Muitas vezes, se você faz até um investimento muito bom no tráfego e você depois lá na frente, você não tem uma tratativa com esses leads, a sua marca também ela pode se queimar. Então é muito importante a gente sempre avaliar não só a conversão digital, que são os números de cliques, os números que a gente recebe lá do próprio Facebook Ads, mas é muito importante lá na frente você dar essa tratativa tanto para os leads que são convertidos, como também os leads não convertidos, que é o que o Diogo falou, ele não converteu hoje, mas dependendo do tratamento que você vai dar para ele, a curto, médio ou longo prazo, você pode fechar. Ou até um bom tratamento, por mais que ele não se torne um cliente, ele vai te indicar, né? Então, a gente tem que validar isso daí, porque às vezes a pessoa não converte, não faz o trabalho de vendas e volta aqui para o que o tráfego pago não está sendo feito. Júnior, você aí que atende vários nichos, né, e está especialista em estética, fala um pouquinho em relação a isso também, por favor. Então, em relação a isso aí, como ele falou, é muito variável, não tem como ao certo a gente pegar e chegar a dar uma certeza ali para o cliente. Até mesmo é até arriscado você dar essa certeza para o mesmo nicho, porque até iniciar a cidade ali,
a região que você está anunciando, isso muda. Os hábitos, a cultura ali da pessoa pode afetar até no estilo de anúncio que você faz. Então, é bem variável isso aí em relação a custo, a porcentagem de pessoas que entrou ali no funil e vai comprar. Isso aí a gente só consegue ali com a base de dados. Como é que a gente vai pegar essas bases de dados? Anunciando. A gente vai investir um valor e com aquele valor a gente vai mapeando tudo. De acordo com essa campanha aqui, alcancei X pessoas, essas X pessoas, X clicaram para o site e outra quantidade comprou. Então, de acordo com aquilo ali, você vai ter as métricas daquela campanha, da sua conta. Então, acho que não se encaixa muito quando é até mesmo do mesmo nicho. É bem variável, varia o produto, o atendimento que você gera ali, como é que o seu site está estruturado. Então, acho que é muito variável isso aí. E eu vi uma frase hoje que falava assim: sempre pense no que o seu usuário digitaria. E cabe muito ao tráfego, né? E se o Júnior puder também explicar para a gente usa um termo chamado otimização de campanha, que é basicamente esse caminho, né, do topo do funil até a venda. Mas o que seria a otimização de campanha, Júnior? Então, a otimização de campanha é basicamente você buscar alterar a campanha para melhor. A otimização pode ser tanto ruim, tanto para pior, ou tanto para melhor. Basicamente, como é que funciona? Como é que eu trato a otimização de campanha aqui? Se uma campanha ela já está dando certo, eu basicamente replico aquela campanha e tento fazer mudanças. Eu não mexo na que está dando certo. Porque se eu fizer uma otimização ali, eu posso atrapalhar tanto eu até como o próprio cliente. Vamos supor que uma campanha ali está dando certo, está começando a vender tudo direitinho, eu quero melhorar, quero buscar escala. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu replico ela essa campanha que foi replicada, eu começo a fazer novas alterações para ver se vai melhorar, se vai validar, se vai dar para escalar. Então, basicamente, a otimização de campanha é isso, no meu ver. É você pegar uma campanha que está dando certo, ou até mesmo uma que que não está dando certo, e você fazer determinadas mudanças em busca de melhorias, né? Mas tendo em mente que aquela alteração pode tanto melhorar ou piorar a campanha. E aí, Diogo, você gosta dessa frase que também sempre pensa no que o seu usuário digitaria? Sem dúvida. Eu acho que esse é um ponto importante, né? O gestor de tráfego ele é uma pessoa que ele entende o comportamento do usuário. Né? E muitas pessoas pensam que, como você bem colocou, né, numa brincadeira, é apertar o botão. Mas é muito mais que isso. Sim. Até você chegar ao ponto de estruturar uma campanha, tem todo um processo de entender o comportamento de compra, de como o usuário busca por aquilo. E muitas vezes, né, esse é um ponto que, até mesmo com alguns clientes que a gente tem ali alguns conflitos, que ele acha que todo mundo pesquisa que nem ele, com um termo técnico, qualificado, e que vai ser essa palavra. E não, né, as pessoas possuem hábitos de consumo, de pesquisa totalmente diferentes. E ali entra a palavra errada, a forma errada de se escrever. Tem vários pontos, né? Além dos quesitos de como compra, né? Como ele pesquisa aquilo, onde ele busca a referência. Então, o trabalho do gestor não é só operar, né? Fazer a otimização, como a gente está colocando aqui, mas é entender esse comportamento, que nem sempre é fácil. Né? Você vai ter que buscar a referência com a empresa, depois você tem que buscar isso na internet, buscar relatórios, procurar entender como aquele nicho opera, para daí sim começar a testar formatos diferentes de anúncios e como otimizar. Né? Que senão você não consegue chegar no nível de otimização, você acaba ficando engessado ali. Então, vai além. Né? O bastidor do gestor de tráfego ele é bem complexo. É baseado muito em números, né? É muito empírico. Então, não tem margem para achismo. Você tem que ir testando, validando, mas sempre com base nos números. E se os números mostram resultado, é o que importa no final do frigir dos ovos. É aquilo que vai trazer como resultado que vai ser cobrado no final. O que eu acho bem legal do tráfego pago é que você consegue mensurar, né? Diferente, claro, não descartando as outras formas de divulgação, mas ali você consegue ver clique, quantas pessoas entraram em contato. Então, acho que é muito importante utilizar por causa disso. Né? Hoje, eu acho indispensável o tráfego pago, que seja o mínimo possível de investimento que uma empresa tem, ele está dentro da sua estratégia de marketing. Né? Mas, assim como ele falou, o Júnior falou sobre o tráfego orgânico, também ele tem que ser bom, a gente tem que lembrar que
algo que você potencializa de 0, 100 vezes 0 é 0. Então, a gente tem que fazer o mínimo possível, porque o quê? O marketing digital, independente de ele, o tráfego orgânico ou o tráfego pago, ele vai potencializar as suas estratégias de marketing. E até dando uma atenção agora aqui, em relação ao Matheus Lima. Ele fez uma pergunta. Júnior, quais são os componentes essenciais de uma estratégia de marketing de entrada? Ixi, essa aí foi boa. Como O pessoal tá estudando lá, velho. Galera Eu tô veio achando que preparada. alguém passou colinha pra galera perguntar. Até mesmo como o Diogo falou, cara, tudo depende do objetivo. Você tem que ter ali um conteúdo bem estruturado. É sempre o mesmo ponto. Para você ter um tráfego que funcione bem, tem que fazer o arroz com o feijão bem feito. É o conteúdo bem alinhado, é um time de vendas bem alinhado. E com aquilo você vai dar vida, você vai impulsionar, vai empurrar aquilo que já é bom. Então, para o seu tráfego, o componente ali essencial é você ter o arroz com feijão bem feito. É um conteúdo bem feito, uma campanha estruturada. Então, você vai potencializar aquilo, você vai empurrar. Então, se você, como o Lucas falou aí, se você empurrar algo que já não está dando muito certo no orgânico, vai ser a mesma coisa de nada. Você só vai gastar dinheiro, vai queimar dinheiro e não vai ter o retorno. Agora, quando você vê que seu orgânico é bom, você está trabalhando uma coisa ali que realmente está dando resultado, o pessoal está gostando, o tráfego ele vai ser um potencializador, ele vai jogar tudo para o público qualificado ali entregar para as pessoas o que elas realmente querem. Então, é isso aí que eu vejo como um componente essencial para as campanhas darem certo. Perfeito. Diogão, agrega aí. Não, é isso mesmo. Eu acho que tudo que você coloca foco expande, né? Então, quando você tem uma estrutura mal feita e você joga o tráfego ali, também é um destruidor de negócios, eu posso falar isso. Tem coisas que você, em vez de ajudar, você acaba atrapalhando. Porque você vai trazer uma experiência tão ruim para o cliente que o cliente vai falar, pô, não compro nunca mais essa marca. Ou então nem entro mais, porque a experiência é tão ruim. Então tem que ter esse conjunto, né? E, olha, tudo que ele comentou, acho que é o ponto fundamental. Você tem que trabalhar, no mínimo, esses pontos. E a gente tem costume, às vezes, de falar muito sobre usar a palavra estratégia, mas eu acho que é importante, como a gente já falou várias vezes, estudar o cliente, o que ele vende e o que vai funcionar para ele, né? E eu acho muito legal, no caso do Diogo, ele ter um nicho específico, porque você acaba validando muito mais o que funciona, o que não funciona, e você consegue dar um up muito maior. Especialista no segmento, né? Exatamente. Não tem mais perguntas? Não, tem sim. Diogão ou Júnior? Júnior, você faz bastante tráfego aí para mercado local? Cara, tem sim alguns negócios aqui que eu faço para negócio local. Qual o objetivo aí que você costuma utilizar quando se trata de objetivos para anúncio de mercado local? Então, normalmente eu uso mensagem, que é para a pessoa já chamarem no WhatsApp, falar diretamente com o vendedor. Mas quando eu quero, assim, trabalhar ali mais o conhecimento ali do negócio para as pessoas ao redor, eu costumo botar uma campanha de impressões, porque é como se fosse aquele carro de som passando ali na sua rua. Só que a diferença é que a gente vai estar passando para a pessoa ali na tela dela o tempo todo. Então, tem a diferença do alcance para impressões. Alcance é quando você quer alcançar o máximo de pessoas possíveis ali. Já impressões é quando você quer aparecer para aquela pessoa, só que você quer aparecer para ela mais de 2 vezes, 3 vezes. Então, eu costumo usar muito esse objetivo para trabalhar ali o consciente do receptor, né? A pessoa que vai receber. Então, eu uso muito esses dois objetivos para repetitibilidade, né? Isso. Até falando, a gente fala do apertar o botão, mas, gente, o apertar o botão funciona. Nesse caso, até se falou aí, dentro de uma comunidade lá que eu participo, fizeram um fórum lá em relação a estratégias de mercado local.
E não foi só uma pessoa, não. Várias pessoas colocaram que quando eles querem utilizar para campanhas para mercado local, mas ele quer visar a impressão, né? E o pessoal está com pouco investimento, eles utilizam sim o botão. E quando se trata de impressão, eles orientam porque é o que o Facebook e o Instagram eles vão estar entregando. Mas a diferença para quando a gente parte para o sistema, para o Facebook Business, é essa possibilidade, né? Onde você tem a impressão, onde o Facebook vai estar entregando vai fazer a pessoa enxergar cada vez mais, o alcance, onde ele vai entregar para o maior número de pessoas. E aí isso daí também é algo do funil, né? Conforme a estratégia que você vai utilizando, você vai estar mudando as estratégias, você vai estar mudando os objetivos da campanha, direcionando para as mensagens. E eu queria agora o Diogão falar. Diogão, eu sei que quando a gente faz lá as campanhas, a gente tem um roteirinho lá para seguir, né? E tem uma palavra que se fala muito de tráfego pago, que é o pixel. O quão importante é ter o pixel cadastrado, o pixel configurado, e quem pode configurar o pixel, para que ele serve? Porque eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar pixel, mas o que é o pixel? Legal. O pixel, ele é uma ferramenta desenvolvida por essas plataformas para traquear a pessoa que chega até o site. O que é traquear? Traquear um humor negro aí na pandemia. A gente usa muito o termo técnico, né? O traquear seria marcar aquele usuário que chegou até o seu site, né? Você está atacando um chip nele. Para que a plataforma saiba encontrar essa pessoa depois. Então, imagina assim, a pessoa chegou no seu site por um tráfego orgânico, ou por rede social, ou até mesmo por um tráfego pago, e quando ele cai no site, o Facebook ou o Google ele tem uma ferramenta que permite saber quem é essa pessoa e continuar falando com ela através de anúncios. Então, a partir desse pixel, você consegue fazer uma campanha específica para reimpactar essa pessoa, né? Que é o caso do remarketing. Então, o pixel ele ajuda, primeiro, a você ter os dados analíticos referentes à sua campanha. Pessoas que chegaram, você pode criar ali segmentações por páginas acessadas. Então, no e-commerce, por exemplo, eu posso segmentar por categorias de produtos. Eu quero saber todo mundo que teve interesse em sapato, quem teve interesse em bolsa, em blusas. Então, você consegue ir segmentando isso em públicos através do pixel. E você consegue medir também se houve a conversão. Por quê? É através desse pixel que o canal vai ter a inteligência para otimizar a campanha. Então, por exemplo, eu consegui fazer uma venda, né? O Facebook identificou aquela pessoa, deixa eu tentar buscar outras pessoas iguais a ele, né, de perfil, para vir comprar esse produto. Então, é através do pixel que ele faz esse acompanhamento. Então, a gente utiliza isso em sites, né? Em sites, a gente tem que ter o pixel configurado, não só o pixel, mas também, né, os códigos de rastreamento também do Google Analytics, e os códigos de conversão do Google AdWords também é super importante. Google Console, né? Exatamente. Di, tem mais pergunta aí, Di? Pergunta não, mas eu acho que seria interessante vocês comentarem os tipos de públicos, né? Que você consegue fazer uma campanha. Eu acho que um dos diferenciais do tráfego pago é justamente esse, às vezes para quem está assistindo não conhece. No tráfego pago a gente consegue selecionar. Se eu estou vendendo um produto que é para um público mais jovem, eu consigo selecionar a idade, eu consigo selecionar o local. Tem os tipos de público também, que é o lookalike, envolvimento e por aí vai. Então, se vocês quiserem comentar, eu acho interessante. Lookalike é um negócio que se fala bastante, né? Junião, fala aí de lookalike para nós. Explica o que é. Então, o lookalike, basicamente, é público semelhante. Vamos, complementando aí o que o Diogo falou, vamos supor que uma pessoa ali, ela entrou no seu site, pesquisou determinado produto e ela fez uma compra. Se você tiver uma boa quantidade de dados, vamos dizer ali na faixa de, até acho que na faixa de umas 300 pessoas, já dá para você fazer um lookalike. Como uma conversão de compra, é uma conversão mais complicada de se ter, acho que na faixa ali de 300 pessoas já dá para trabalhar um pouquinho melhor. Então, o que é que você pode fazer? Você pode pegar, eu quero mais pessoas que comprem esse determinado produto. Então, você vai pegar, vai fazer um público semelhante daquele público que fez a compra daquele determinado produto. E ali você já lança um criativo ou um anúncio, como vocês preferem falar aí, com aquele produto. A pessoa compra muita bolsa, vamos fazer um público semelhante de pessoas que compraram bolsa e vamos anunciar a bolsa para elas. Então, o público
de lookalike, como a gente fala, ele é muito bom. Mas é a mesma coisa daquilo do tráfego que a gente falou. Se o lookalike for ruim, ou se o público for ruim, o lookalike também vai ser ruim. Então, tem essa comparação aí, né? Podemos falar que o lookalike seria uma estratégia de remarketing? Eu acho que não, porque o lookalike basicamente vai pegar pessoas frias e não pessoas que já conhecem o nosso produto, por exemplo. A gente vai dizer para o Facebook, eu tenho esse pessoal aqui que já me conhece, é um público qualificado. Eu quero que você pegue as características dele, por exemplo, e eu quero que você busque mais pessoas parecidas com essas. Então é meio que não um remarketing, mas pode ser um processo de escala, entendeu? Seria um público frio para aquela determinada situação, né? Isso. Porém, um público quente porque ele já teve um engajamento aí com a marca, correto? Isso, a gente vai pegar o público quente, vai fazer um público semelhante deles para a gente conseguir, ao máximo, pegar público frio qualificado. Pessoal, explica aí o que é público frio. Eu ia Não é falar isso o também. público que tá lá do lado do urso polar, não. Lá ele pode ser quente também, velho. Então, Porque aí onde você tá, o público é só quente, velho. Aqui é quente, frio. Aqui é frio, velho. Aqui em Socorro é uma iglu, velho. Então, o público frio são pessoas que nunca tiveram contato com a gente, ou até mesmo que tiveram contato, mas não tem aquele, não se engajou, não interagiu com a gente de alguma forma. A partir do momento que a pessoa, no meu ponto de vista, né, que tem várias pessoas que caracterizam público frio de várias formas. Eu já julgo ele da seguinte maneira: a pessoa só deixa de ser fria para mim quando ela vê 95% de algum vídeo meu, se ela curte, engaja, interage com o story ali do Instagram. Então, público frio é aquela pessoa que provavelmente não conhece a gente, ou se conhece, ela não se interessou ali pelo nosso conteúdo. É assim que eu julgo o público frio hoje. Ó, a galera começou a chegar perguntas aí, meu. Boa, Junião, boa. Olha, isso aí vai ser mais pro Diogão, tá? No caso de comércio que vivem mais do turismo, existe uma estratégia específica para esse público? Bom, essa é uma pergunta que é muito variável também, né? Mas geralmente o turismo ele é movimentado pelo desejo, né? É você fazer a pessoa se imaginar naquela situação, vivendo aquela experiência. Quem viaja, né? Geralmente a gente, principalmente aqui em Socorro, por exemplo, a gente viaja para um público que está em grandes cidades, que não tem acesso tanto à natureza, a momentos de lazer, a momentos em família. Então, trabalhar comunicações que ressaltem isso gera muito rapport, que a gente fala, que é o engajamento, né? A pessoa deseja aquilo e aí com uma oferta atraente você consegue alcançar essas pessoas, tá? Então, eu acho que, como a gente falou aqui, todos os modelos vocês vão conseguir encaixar. Então, você consegue encaixar um alcance para fazer esse material chegar mais longe, fazer com que as pessoas gostem. Disso, você consegue fazer uma campanha de engajamento, que vai fazer o meio de funil ali, e você consegue chegar até uma conversão com uma oferta. Então, eu acho que esse é o caminho, né? E hoje, tem muita gente que não consegue trabalhar de forma clara isso, né? Acaba ficando uma comunicação no turismo meio confusa. E essa parte de trabalhar focado nas personas ajuda muito, né, que você tem um produto claro para cada tipo. Então, quem atende casal, é legal pensar numa comunicação voltada para casal. Quem atende família, é legal pensar numa outra comunicação, porque as dores e desejos desse público são diferentes, né? Por exemplo, o público casal quer muito momentos para dois, né, de você relaxar, de poder namorar, de poder curtir. Você vai no público família, já é um interesse diferente, né? O pai e a mãe quer dar uma descansada, quer relaxar, quer deixar os filhos correrem, terem liberdade, ter uma equipe de monitoria que eles vão poder se divertir. Então, entender os nuances do seu público vai direcionar o criativo e a forma de comunicação para você conseguir chegar nos resultados. E é legal que quanto mais investimento, mais oportunidade de estratégia você dá para o gestor de tráfego, né? Por isso que se você faz pouco investimento, acaba limitando no resultado. Porque nesse caso aí que você falou, a gente tem
condições de fazer um copy voltado para quem é casal, um copy voltado para quem é um viajante ou para aquelas pessoas que ainda hoje está muito forte a família que vai viajar enquanto o pai vai lá e trabalha para o home office, como a mãe também está trabalhando com home office. Sim. Então é importante também que quanto mais investimento tiver disponível, mais estratégias, principalmente no ramo do turismo, que você tem Sim. N personas, né, para estar trazendo, né? E Exatamente. aqui, ó, o pessoal ele pediu pra gente falar. Ah, o cara gosta de siglas, ele deve ser marqueteiro, velho. Pra gente falar um pouquinho sobre CAC e LTV. Junião, qual você escolhe pra falar aí? Um pra você, um pro Diogão. Pode ser o LTV também. Lifetime Value. Bora, Então, explica aí. o LTV, ele basicamente, assim, pelo que eu entendo, até me corrija aí, Diogo, se eu estiver errado, ele é basicamente o lifetime value. É basicamente quando uma pessoa, vamos supor, você está fazendo ali uma campanha, como até o Diogo falou, que você pode fazer uma campanha e aquele cliente só comprar daqui a 30 dias. Só que tem um porém, aquele cliente ele pode se tornar recorrente. Então, se o cliente pega, você gastou um X valor para pegar aquele cliente, você tem que ter em mente que ele pode comprar mais de uma vez de você. Então, lifetime value, pelo que eu entendo, é quando o cliente, de quanto em quanto tempo ele compra de você, se ele vai retornar, se ele vai virar um cliente recorrente aí da sua empresa. Então, hoje é isso que eu entendo de LTV. Certo. É exatamente isso. Até dar um exemplo vai ficar mais fácil. A gente tem uma métrica de mercado com o cenário de hospedagem, né? O CAC, que é o custo de aquisição do cliente, que é o quanto custa para você gerar um primeiro cliente, ele fica superior ao custo de uma mensalidade de hospedagem. Então, se você estivesse vendendo uma hospedagem hoje, por exemplo, uma local web que tem um custo de R$30 por mês, R$20 por mês, praticamente esse é o CAC, é o custo de aquisição. Então, se você for pensar na primeira venda, você vai falar, tá, não compensa então fazer essa venda, porque eu estou pagando o mesmo preço que eu ganho. E aí que entra o LTV. O LTV é quanto tempo esse cliente permanece com você pagando uma mensalidade. Então, por acaso, o LTV do Netflix é o quanto tempo você permanece assinando a Netflix. No e-commerce, isso também acontece. Muitas vezes você tem um CAC alto para conseguir o primeiro cliente, fazer ele entrar na base. Só que uma vez que você tem os dados dele, você vai reimpactar esse cliente para a compra de novos produtos de uma forma mais barata. Através de e-mail marketing, através de push notification no aplicativo e dezenas de outras formas. E aí, esse custo agora ele vai ficar bem mais abaixo, porque você já tem os dados desse cliente, e conforme ele vai comprando ao longo do tempo, você vai aumentando seu LTV. Então, a gente não olha em marketing só o custo de entrada desse cliente, mas o quanto ele vai gastar com você ao longo do tempo, com base no tempo que ele vai ficar, né? E o custo que ele teve para entrar nessa base. Então tem muitos nichos, por exemplo, e-commerce mesmo é um processo que o LTV, o CAC inicial geralmente é alto. Muitas vezes você não tem lucro na primeira venda ou até fica negativo, né? Para depois conseguir, ao longo do tempo, ter o retorno financeiro em cima disso. Show. Que aula, hein? Tem uma outra Que pergunta aula. interessante aqui, ó. Manda aí. Sobre a parte de tagueamento. Tem alguma plataforma ou site para auxiliar a tag para o público correto? Posso cortar essa? Posso. Vai lá. Quinta-feira a gente vai ter uma live falando especificamente disso. Então, na quinta-feira, vocês voltam para saber mais. Não, lá, FIFA de quarta não vai estar jogando quarta. Então, não vai estar jogando Na quinta, quinta. vai estar jogando na quarta. Quinta-feira a gente vai ter uma live especificamente de tagueamento, gente. Não perca. Além de tagueamento, a pessoa vai trazer outros assuntos que é Web 3.0 e NFT. Eu vou aproveitar dessa pergunta como spoiler. Então, quinta-feira a gente vai falar sobre tagueamento. Di, pergunta do Marley. Primeiro, obrigado aí, Marley, por estar parabenizando a live. E faz aí. Vamos lá. Então, o Marley mandou aqui pra gente.
Para quem está começando um negócio ou produto novo, quais seriam os passos para definir uma boa estratégia de marketing e definir um bom orçamento para anúncios? Quem vai? Unidune. Minha mãe mandou. Eu quero também ouvir o feedback aí do nosso amigo. Vamos deixar ele comentar. Bora, Júnior, com você. Bora lá? Então, quando está começando um negócio novo, eu estou até participando de uma empresa, acho que até o pessoal está aí na live, que é uma startup. Quando a gente vai começar um produto ou até mesmo um negócio, eu acredito que os passos assim, iniciais é você ter pelo menos o produto validado. O produto, ali o negócio. Pô, o que eu quero anunciar, por exemplo, é algo que é realmente o que as pessoas querem? É algo que eu consigo ali vender com facilidade no orgânico? É aquilo, puxando mais uma vez. O orgânico, se ele for bom, o tráfego pago também vai ser. Então, você tem que ter em mente ali se o seu produto é validado, se não tiver uma base, mas pô, só tem aquele produto ali. Trabalhar ali no público, testar criativo, testar o público, para você ver se o seu produto vai vingar. Porque pode ter o seu produto pode também não dar certo. Como já teve um caso comigo com a Diana, que o produto não vingou, só que quando a gente acabou trocando o produto, a gente conseguiu fazer muitas vendas. Então, você precisa ter isso em mente. Meu produto é validado, meu produto vai vender, e após isso você vai criando tudo aquilo que o Diogo falou. Você vai ter que ter um bom conteúdo de acordo com o seu produto, vai ter que ter um bom brand, e ali você criar a sua estratégia em cima do que você coletou ali de dados. Eu acredito que é isso aí. E até usando, tem a parte de... Porque no marketing digital a gente tem, né, vários assuntos. Tem aí a questão do lançamento de infoproduto. Estou sabendo que você tem uma convidada amanhã top. Mas, assim, quando você vai lançar um infoproduto, o indicado é você fazer o famoso lançamento semente, que é realmente para você validar aquela sua oferta, aquele seu produto ou serviço, e depois disso você começa a investir mais e crescer mais até em outras plataformas, né? E aqui, como fala, o Marley perguntou, né? Um bom orçamento para anúncios, quando você está começando. Eu acredito que se você tem aquela verba para investir, me corrijam se eu estiver errada, é legal você estar investindo. Mas se você tem pouco, começa com aquele pouco que você tem, né? Que a gente, no tráfego, você consegue trabalhar um montinho, montão. Então, você consegue escalar, mesmo tendo pouco. Exatamente. E o ponto mais importante é que quando você tem um gestor de tráfego do seu lado, ele vai te ajudar a chegar nessa conclusão de como estruturar a campanha para trabalhar com a verba que tu tem. E vai monitorar, né? Exatamente. Então, tendo o produto bem definido, validado, que ele colocou sabiamente, você tem que saber o que você está vendendo, tem que ter validado, tem que saber se aquilo funciona, se resolve a dor de um cliente, de uma pessoa, né? Porque todo produto ele nasce para resolver um problema. Então, uma vez que a gente conseguiu validar isso, o gestor de tráfego vai te ajudar a conseguir orientar aquela verba da melhor forma possível. Seja no âmbito do que você está pretendendo, né? Às vezes você iniciar com uma conversão direta talvez não seja possível com aquela verba, mas existem outros caminhos que você pode tomar, né, para iniciar esse trabalho e depois lá na frente você vender. Então existem diversas formas de você chegar ao mesmo resultado, que vai depender ao tempo, né, que você vai estar trabalhando as estratégias para chegar lá e o valor. Então se você tem pouco verba, você vai precisar de mais tempo para chegar lá, mas não é impossível, né? Dá para chegar. Por isso que o gestor, a função do gestor é tão importante. Porque o trabalho consultivo que ele presta é exatamente para te ajudar a entender esses detalhes. Você ter clareza. Se eu colocar qual vai ser o retorno que eu vou ter. Não exato, mas uma projeção que faz você tomar uma decisão mais clara, né, do que você simplesmente falar, eu vou sair gastando. Né? E muitas vezes você se frustra com o canal e o problema não é o canal. Né? A ferramenta funciona, ela entrega. É que você tomou um caminho, às vezes, uma estratégia errada. E às vezes o pessoal fica muito focado no orçamento. O que eu gosto de usar muito comparativo, né? Ontem eu falei sobre o comparativo da sala de estar, né? Que o feed é a sala de estar
do cliente, como também um bom site, um site responsivo, uma landing page para uma captação de leads. O que é um site responsivo? Um site que entrega, sabe aquele site que você entra, que dá vontade de você ficar lá, que as informações são claras, que as informações induzem você a tomar a ação que o site, a pessoa que está lá atrás do site, né, tá rápidas, querendo. Né? Porque tem Rápidas. site que a gente entra lá e o negócio não vai. E vou falar, tem um senhorzinho aqui na minha frente que de otimização de site, bicho é liso, rapaz. Então isso aí é muito importante. Até foi bom você ter falado, né? Porque o site responsivo não é só você ter essa clareza das informações, né? Ele ser um ambiente que você entra e você se sinta confortável e queira ficar lá, né? Mas antes disso, ele precisa entrar rápido, né? Porque se você entra no site e aquela tela fica branca e demora para entrar, você perdeu muitas pessoas que acessaram. Mas voltando, gente, não é só o orçamento. Eu sempre gosto de comparar que tráfego pago é igual academia. Constância, como tudo. Para chegar no sucesso, você tem que ter uma constante. Então, até uma pergunta que eu queria fazer, porque isso que eu sei que depende e é muito também não só do nicho de mercado. Até tem uma pergunta aqui que depois eu vou falar sobre nicho de mercado, mas é importante. É preferível você ter um investimento alto em menor tempo ou um investimento menor num maior tempo investido dentro do tráfego pago, Diogo? Olha, eu vou falar agora a minha opinião nesse sentido e pelos históricos que eu tenho. Quanto mais tempo você tem dentro de uma campanha, mais você tem chance de otimizar ela, de fazer com que ela alcance mais resultados, né? É óbvio que você ter um budget mais alto te ajuda a testar mais coisas. Você consegue fazer novos testes criativos, de texto, de copy, mas isso vai variar muito, né? Mas agora, quando você começa com uma estratégia muito agressiva de investimento, tem vários fatores técnicos que podem fazer você gastar muito dinheiro. Então, você não tem tempo de otimizar a campanha, você não tem tempo de analisar os dados, porque a verba é tão alta que você vai consumindo, né? Então, assim, já teve casos de gente que largou a campanha de início de teste, por exemplo, com uma verba muito grande, torrou a verba tipo, em minutos, porque a ferramenta vai entregar. Só que se você não sabe exatamente para quem entregar da melhor forma possível, você vai queimar dinheiro, né? Então, como você falou, mais importante que a verba, desde que a verba atenda o requisito mínimo da plataforma, é você ter constância, é você ter tempo para respeitar as etapas que a ferramenta exige, de aprendizado, de maturação, de você fazer uma otimização e ver o feedback dessa otimização, que foi o que ele falou. Quando a gente otimiza, não quer dizer que vai dar certo. Pode ser que a gente otimize e dê muito ruim, né? E aí a gente tem que voltar um passo atrás e falar, não, vou voltar na campanha anterior porque a outra estava melhor. E aí você vai testando. Vai chegar um momento que você pode acertar e falar, não, consegui otimizar essa campanha, e você vai cada vez mais otimizando. Então, a constância vai permitir você fazer isso. Agora, se você faz uma campanha, feriado, um exemplo de campanha de feriado no turismo. Vou fazer uma campanha que vai ficar 2 meses no ar e vai desligar. É um tipo de campanha que ela precisa ser feita, ela ajuda bastante, mas é um tipo de campanha que vai fazer você ficar muito tempo na fase de aprendizagem. Porque na hora que ela sai da fase de aprendizagem, você vai otimizar ela já para, porque passou o feriado. E aí você vai fazer uma próxima campanha, na hora que você começa a dar o ramp-up de novo, que você vai começar a dar fôlego nela, desliga de novo. Então, é uma campanha que, ela é necessária, mas ela vai fazer você ter sempre um custo mais alto. Agora, quando você tem tempo para trabalhar, pelo menos esse é o feedback que a gente tem nos nossos clientes, no trabalho que a gente faz, eu consigo ir mais longe nessa otimização, eu consigo testar mais coisas, e aí eu consigo gerar um CPC mais barato, um CAC mais barato, né? E como eu falei, otimização de campanha muitas vezes não acontece só na campanha, né? O Júnior está de prova, ele vai falar também disso. Muitas vezes a otimização está lá na frente, que é no site, que é no textinho, na cor do botão, que ajuda o usuário a clicar, a enxergar onde ele tem que clicar. No time de vendas, que uma otimização de 1% que você faz na venda ali reflete isso em faturamento. Então, são esses pequeninos detalhes que vão fazer o negócio performar legal. E lembrando que a constância, quanto mais tempo, melhor você consegue, sim, aí trabalhar, né, o funil de vendas. E lembrando que a própria inteligência artificial, quando você começa um tráfego pago lá, está lá, em aprendizado.
O Google, né, ele pede às vezes até 30 dias para ele poder aprender uma campanha. O Facebook já trabalha com menos. Então, Júnior, também queria ouvir de você, como que é a sua visão em relação ao orçamento versus tempo? Cara, eu concordo plenamente com o Diogo, porque é justamente isso aí que ele falou. A gente pode fazer uma otimização ali, e aquela otimização não dá certo, dá muito ruim, e o curto tempo que a gente tem ali vai fazer tudo na correria e acaba ali podendo não dar certo. Então, eu acredito muito ali no longo prazo, porque é através daquela campanha do longo prazo que a gente vai conseguir fazer uma escala. E aquela escala é o que normalmente dá muito lucro para o cliente. Como ele falou, realmente a campanha é necessária. Ali vamos supor uma Black Friday, um feriado, mas a campanha, sim, que eu aposto mais é aquela do longo prazo. Aquela que a gente tem mais tempo ali para otimizar, tem mais criativo para testar. Então, eu concordo plenamente com tudo que o Diogo falou aí. Perfeito. Queria abrir aspas aqui para o cheiro do café. Vamos fazer a propaganda. Alguém aí tem café já para patrocinar a R3 aqui? Ó, o cheirinho de café tá bom. Ó, cafezinho, ó. Tá bom demais. Tem. Alô, Café Pôr do Sol. Né? Mateusão. Ele tá internacional agora. Não, daqui a pouco eu vou encontrar ele aí. Ele vai. Assina nós. A gente vai ter uma reunião e ele vai aparecer, já vou dar ideia. Mas aqui eu já sei que é de lá, Café Pôr do Sol. Oh. Tem que fazer um merchan do cliente aí. E aí, tem uma pergunta aqui posso fazer? Pode. É do Leonardo Ribeiro. Qual nicho mais difícil que os convidados já trabalharam no tráfego pago? Começa, Di. Nossa. Eu não digo difícil, mas até o Júnior vai comentar sobre isso. Eu acho que estética, não que seja difícil, mas, como a gente sempre fala, o Facebook, Google, seja qual plataforma for, eles são uma empresa e eles têm as regras deles, do que pode e do que não pode. Então, se você pega uma área de estética, odontologia, toda essa questão que tem leis por trás, ela acaba sendo mais delicada de você trabalhar, porque não é tudo que você pode colocar, você pode correr o risco de bloquear a conta de anúncios do cliente, e você também corre o risco até, às vezes, de perder a página do cliente. Então, não é tão simples, ele é bem delicado, você tem que estar ali lendo as regras, as políticas e assim por diante. Legal. Diogão, a gente sabe aí que o seu foco aí é hotel, mas a gente mesmo faz trabalhos, né? Você atende outros nichos aí, principalmente com agência. Mas vamos pegar no ramo hoteleiro e deixar para os outros segmentos o Júnior falar e eu falo depois também. Dentro da hotelaria, podemos dizer que você atende diversas cidades aí turísticas, Socorro, hoje é campeã aí em turismo no estado de São Paulo, você atende Bonito, Porto de Galinhas, Rio de Janeiro e Campos do Jordão, Monte Verde, Diogão tá em toda. Se a gente quiser viajar, ele tem carta branca em todos esses hotéis, viu? Opa! Vocês que estão aí, ele falou que ele vai levar todo mundo. Diogão, poderia classificar alguma cidade onde você encontrou um desafio maior para estar fazendo esse tráfego pago? Olha, acho que tem vários destinos que trazem essa limitação. Mas para não citar eu vou falar das características que traz, né? Quando você tem um destino que ele não tem um turismo desenvolvido, é um grande desafio se trabalhar. Porque além de você vender o produto, você tem que vender o destino. Porque, querendo ou não, as pessoas viajam e querem uma experiência do todo, né? Então, quem vai para o hotel... Lógico, tem muita gente que fica dentro do hotel, curte o hotel e prefere fazer ali, né, a viagem ser o hotel. Mas tem muita gente que gosta de viajar. Então, quando você tem um destino que eu tenho um turismo ainda não forte, muito bem estruturado, com uma cadeia de serviços ali bem definida, é um grande desafio. Porque você não tem muito onde buscar essa referência, né? A forma de segmentar a campanha já fica um pouco mais complexa, porque você não tem um interesse real das pessoas em estar conhecendo aquele destino. Então, você tem que começar a explorar e criar uma base para depois conseguir vincular. Então, leva mais tempo, é mais difícil. Acho que esse é o grande desafio hoje
para nós, na parte de hotelaria e turismo, é trabalhar com destinos que estão começando a emergir. Júnior, contigo? Então, o nicho mais complicado que eu enfrentei hoje foi encapsulado, para de emagrecimento. Como a Diana falou, tem muita regra que o Facebook coloca ali já para proteger os usuários. Então, encapsulado, o poder dele é basicamente o antes e depois. E usar isso no Facebook, cara, é bem complicado. Você corre o risco de perder a conta, a página. Então, acho que foi o nicho mais difícil que eu enfrentei até hoje. Já no de estética, realmente, o cara tem que ter ali um pouco ali de macete para você não deixar a conta cair. Você tem que fazer ali a contingência para proteger ali o seu gerenciador de negócio, que é responsável ali por fazer as campanhas, criação de público. Então, mas o que eu mais enfrentei, que eu não consegui dar resultado realmente por conta de tanto bloqueio, foi encapsulado. Eu compartilho contigo. O meu mais difícil foi farmácia. Né? Inclusive, o Diogão estava comigo, eu perdi já uma conta por conta de fazer, e foi bem na época ainda da pandemia, então onde o Facebook estava cada vez bem mais restrito, mas eu perdi já uma conta de anúncio por conta que eu estava ao mesmo tempo fazendo uma farmácia de manipulação e também fazendo um de encapsulado, né? Era uma empresa que era bem voltada com remédios para emagrecimento, para estética, então eram duas contas que eu estava trabalhando em relação a isso e, por sorte, eu estava fazendo a conta de anúncio da agência e travou a conta de anúncio da agência. Mas, fora isso, onde eu vejo um desafio, né, muito grande é o B2B. Né? O B2B, não só um ramo específico, mas quando trata-se de B2B, ele acaba sendo, não vou falar difícil, desafiador. E eu ouço vários clientes, eu tenho bastante clientes B2B, mas, pô, o meu cliente não está lá no Facebook, o meu cliente não está lá no Instagram, no LinkedIn ele está no dia a dia, mas ele não está atento a isso. Gente, tem várias estratégias, sim, para o B2B. Então, ele é desafiador? Sim. O varejo, ele acaba sendo, não digo mais fácil, também não menos desafiador, não sei como que eu vou falar, mas para mim o B2B em si ele é um desafio, ele é algo mais complexo para você estar atingindo esse público. E até para você, entre aspas, convencer o seu cliente que ele também não necessariamente vai estar só no LinkedIn, que a presença digital dele também tem que estar em outras plataformas, né? Então tem esse cuidado de você também mostrar isso para ele, né? Ô, Lucas, em relação ao que você falou B2B, eu tenho até uma empresa aqui que faz isso, e o que funciona muito para mim, sempre funcionou, foi landing page. Você fazer uma landing page bem feita ali, explicativa, com depoimentos reais ali, normalmente converte muito. Normalmente eu faço a landing page, e da landing page já caiu no WhatsApp com o atendente ou ali num carrinho para fazer a compra. A landing page entrega muito, né? E principalmente que você fica mais claro, né? Uma coisa que você falou realmente, o B2B, o cara não está ali para perder tempo, né? O B2B, o cara quer mais objetividade, então por isso que é um desafio, né, Júnior? Você tem que fazer umas campanhas mais objetivas, LPs mais responsivas, mais diretas, claras, que o cara vai olhar lá como todo mundo, né? Hoje a matéria-prima mais ociosa no mundo, o insumo mais ocioso no mundo, qual que é? É o tempo. Né? E eu falo bastante isso, tanto que antes eram 15 segundos para você chamar uma atenção, né, na propaganda, no vídeo. Caiu para 5. E hoje não é mais 5. Tinha visto de 3. Hoje são 3 segundos. Exatamente. Então, assim, hoje nós temos os 3 primeiros segundos, seja ele principalmente num vídeo, mas também num copy, para você chamar atenção, né? E isso é a própria inteligência artificial, ela consegue pegar que em 3 segundos você entregou, ela vai estar entregando. Então, assim, é um negócio muito interessante, né? A inteligência artificial, e também é valorizar o nosso trabalho, o quão a gente precisa estar estudando. Posso contar uma coisa? Deve. Sabia que eu ia estudar para ser médico, velho?
Já pensou, Lucão, médico? Não, né? Doutor Lucas. Sabe por que eu desisti de medicina? Por quê? Que eu via meus primos aí, os 2 primos meus, médico, não ia no churrasco, não ia na casa da minha avó, não fazia mais nada. Falei, tô fora, velho, não vou Eu estudar. quero churrasco, cerveja. Aí esses dias eu encontrei um amigo meu que é médico e um dos primos meus, né? Ele falou assim, eu falei pra ele, falei, velho, tô estudando mais que você. E é mesmo? E ele concordou, ele falou, não, com certeza a gente teve um boom por conta da pandemia, mas, meu, o marketing é uma tecnologia diferente atrás do outro e falo mais, principalmente vocês aí que atuam fortemente em gestão de tráfego, é um desafio atrás do outro, né? É algoritmo mudando, estratégias diferentes, atualizações de software, bloqueios de API e por aí vai. Então, gente, gestor de tráfego, eu gosto muito. Teoricamente, eu gostaria de ter mais tempo para me desenvolver. Vira e mexe, eu entro nas comunidades. Gosto muito do Pedro Sobral, né? É algo que eu O indico. Júnior, eu brinco que ele é filho do Pedro Sobral. Olha lá. Tem 2 perguntas aqui. Uma que até a gente falando sobre a questão do tráfego, né? Que tráfego pago depende, mas olha só. Em quanto tempo podemos nos tornar um gestor de tráfego? Ah, Júnior, responde aí essa, vai. Então, para a pessoa se tornar gestor de tráfego, é uma coisa muito variável. Vou falar por mim. Eu trabalhava com meu pai, era torneiro mecânico, não sei se vocês conhecem a profissão. E eu tirava, quando eu chegava em casa, acho que na faixa de umas 6 horas da noite, assim, e ficava das 6 até umas 3 horas da manhã só madrugando o Pedro Sobral lá, a live dele. E só que não é uma coisa que eu percebi, não é você só estudar muito tráfego, é prática, você tem que praticar. Eu comecei ali pegando a minha conta mesmo ali do Instagram, comecei a fazer tráfego nada a ver mesmo, só para treinar, conhecer a plataforma, você tem que conhecer. O pessoal brinca, você tem apertador de botão, só que você tem que conhecer muito bem os botões para você conseguir criar as melhores estratégias possíveis para determinado cliente, ou até mesmo para você. Então, é uma coisa muito variável, só que é aquilo, você tem que ir para o campo de batalha, você tem que conseguir logo, ou fazer para você mesmo conseguir logo o seu primeiro cliente, por exemplo. Eu comecei a estudar por um mês fechadinho, eu consegui minha primeira cliente, trabalhei 1 mês de graça para ela, e com 2 meses eu já estava fechando aí, eu acho que 3 clientes, foi até que eu conheci a Diana. E essa cliente que começou comigo está comigo até hoje. Então, acho que é variável de pessoa para pessoa. Eu acho que vai muito do querer da pessoa, né? Porque, como ele falou, além do estudo é você praticar. E você também ter em mente que se você não tem nenhum cliente, você chegar e oferecer, talvez para um amigo que tem uma empresa, eu estou aprendendo. E acho que sempre ser verdadeiro. Eu estou aprendendo, eu estou estudando, eu posso fazer isso para você? E, na verdade, o meu trabalho de criação de conteúdo lá atrás, no comecinho, a minha primeira cliente também, eu não cobrei. E aí, disso foram vindo outros clientes. Então, acho legal a nossa live, porque as pessoas também começam a enxergar como uma profissão. Como o Júnior falou ali, ele trabalhava com o pai dele, saiu e hoje ele vive disso. Sim. Né? Só que não é aquele mundo cor-de-rosa, maravilhoso. A gente tem que estudar, a gente tem que ter o jogo de cintura. E depende mesmo do que a pessoa ela quer se esforçar, o tempo que ela tem. Não sei se o Diogo quiser falar alguma coisa. Não, é isso mesmo. O tempo de aprendizagem, né, vai depender do esforço de cada um. Né? Eu acho que o exemplo que ele deu aí de chegar em casa e ter 3 horas da manhã estudando, né, todo mundo pode replicar. Né? Então, mas a vivência é o que ele falou. É quando você coloca a mão na massa e você começa a entender que aquilo, como ele funciona para cada nicho, para cada realidade. Então, qualquer curso que a gente vai fazer de gestão de tráfego, a primeira coisa que a gente ouve, cara, é totalmente diferente de um para o outro. Né? Então, você vai ter que testar. Você pode até ficar um expert na ferramenta. Marketing saber operar a ferramenta. Né? Eu sei apertar, eu sei onde está a informação, eu sei onde eu mexo. Mas se você não tiver a vivência para cruzar todas as informações e saber se aquilo está caminhando para uma direção correta,
você não consegue. Então, só a prática vai trazer. Então, né, você pode... Se você tem a oportunidade de ter bastante prática, né, então tem gente que consegue, às vezes, entrar numa agência, ou que nem ele conseguir os primeiros clientes, se arriscar nos primeiros clientes, que é falar, vou fazer de graça para aprender, né? Essa vai ser a melhor escola que você vai ter, os dados, né? E o cara é de Sobral mesmo. Quem fala campo de batalha, Sobral, velho. Priscila Asilo, Sobral. Tem o rei do tráfico também. Ó, tem uma outra pergunta aqui. Leonardo Milan. Boa noite. Primeiro, parabéns pela claridade na comunicação. Muito bom. Valeu, Leonardo. Obrigada, Obrigado. Leonardo. Gostaria de ter vossas sugestões. Ai, que bonito. Falei bonito agora. Vossas sugestões na área de restaurante. Quem... Deixa eu começar pela parte do conteúdo. Eu acho Com certeza. que é a sala de estar, né? E quando você pensa, acho que em restaurante, área de comida, a gente come com os olhos. Então, se você entra numa rede social de restaurante e não tem a foto de um prato que te chama atenção, é uma hamburgueria que seja, toda a parte de comida. Eu acho que o primeiro ponto seria você investir em imagens que chamam a atenção. Sim. E a pessoa vai olhar e ela vai ter vontade de ir até lá. O próprio Sobral tem eu esqueci agora. Ele chama de pornopus. Não é. O Júnior sempre fala. Como que chama, Júnior? Manda aí, Júnior. Oi? Foto de comida, como foto que é? de comida, ele Food porn. Food porn. Food porn, isso. Food porn. O esquema é fazer o food porn, gente. Food porn, principalmente em algo, não só em restaurante, né? Ou pro hotel mesmo, né? Sim, Você tem que usar o food porn, que é a pessoa olhar agora, só ela falar de comida aqui, as lombrigas solitárias ficam acompanhadas aqui já, velho. Grande parte do hotel é A e B, é alimentação, né? Alimentos e bebidas. Então, dentro da experiência da hotelaria, você tem que trabalhar também como se fosse um restaurante, da mesma forma. Eu acho que não só de alimentação, como o Lucas falou, pegando exemplos de alguns pubs, às vezes que a gente vê foto, você vê foto das pessoas se divertindo, delas bebendo num ambiente gostoso, e você compra aquilo pela imagem, né? Então faz Famoso CX que tá na moda, né? Júnior, você tem alguma dica aí para restaurante? Então, eu nunca fiz para restaurante, mas eu tenho uma dica porque eu já caí numa publicação desse. O que é que eu faria para restaurante hoje? Eu faria a mesma campanha de impressões e foi aquilo que a Diana falou, você mostrar ali não só o prato, mas também a localização. Pô, ali é um ambiente legal para mim, para minha família, ou eu e minha namorada. Então, eu acharia maneiro um vídeo, você mostrando ali o seu restaurante, a localidade, e logo em seguida você mostra, sei lá, se é um rodízio de churrasco ali, o cara cortando a carne ali, oferecendo para o pessoal. Então, você tem que trabalhar muito, como é que eu posso dizer, o desejo das pessoas. Por exemplo, esse que eu caí, eu tava com muita vontade de comer churrasco, e do nada o cara apareceu lá, cortando a carne, liguei pro meu pai, bora lá, que eu tô com fome. Então, eu trabalharia muito o desejo assim, da pessoa, tanto ali no ambiente, mas principalmente ali na refeição. Eu gosto muito no tráfego também a parte das campanhas que você faz de video view, né? Sim. Porque o video view, depois vocês podem explicar mais tecnicamente, mas basicamente eu coloco um vídeo ali que tenha 2 ou 3 minutos do meu produto em si,